Olá pessoal, Ah, dando prosseguimento ao programa do Detergente Ecológico, curso de capacitação e aprendizagem de processos, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos de eletricidade, né? Os fenômenos de transmissão de energia por meios elétricos se verificam por entidades como resistência elétrica, corrente elétrica, tensão ou diferença de potencial, que também é chamado de DDP. A tensão, que é representada pela letra E, ela é a diferença de potencial elétrico. Potencial elétrico seria a quantidade de energia elétrica potencial que você pode usar entre dois pontos. Então a unidade ela é volts, em homenagem ao Alessandro Volta. Vocês devem já ter ouvido falar, na minha casa é 110 volts ou 220 volts, é por causa disso. Então, tensão elétrica é dada em volts. A corrente elétrica ela é um fluxo ordenado, vamos dizer assim, das partículas portadoras de carga elétrica, ou também o deslocamento que existe dentro de um condutor de elétrons entre dois pontos onde existe uma diferença de potencial. Sempre vai de onde tem mais potencial elétrico para onde tem menos potencial elétrico. A unidade é ampere. A resistência ela é uma dificuldade ao fluxo que alguns materiais apresentam para a corrente elétrica. Normalmente essa energia é dissipada em forma de calor. Ela é dada a unidade da resistência elétrica é ohms. O símbolo é o ômega, essa letra grega que está aí, que parece uma ferradura. Então assim, recapitulando rapidinho, tensão elétrica dada em volts, né? Ela é o potencial elétrico, quanto pode haver de energia. A corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de elétrons. Está entre aspas porque não é ordenado, é só para a gente ter uma ideia de conceito. E a unidade é ampere. A resistência elétrica ela é dada em ohms e a dificuldade de escoamento de energia. A potência, vocês já devem ter visto na conta de luz, ela vem quantos kilowatts você gastou, né? Uma lâmpada tem potência de 27 watts. Essas mais novas de LED são mais econômicas. Então ela é a potência instantânea desenvolvida em um dispositivo de dois terminais, é o produto da voltagem e da corrente elétrica. Então a unidade é watt. Todas as unidades são dadas com letra maiúscula, nunca com letra minúscula. E aqui alguns macetes práticos para você calcular. Se eu quero calcular resistência elétrica, então aqui ó, E sobre R e I. Então se eu quero calcular a tensão, a voltagem vai ser igual a R vezes I. Tudo que está embaixo multiplica. Se eu quero calcular a resistência, é a tensão em volts dividido pela corrente em amperes. Se eu quero calcular a corrente, é a tensão em volts sobre a resistência em ohms. O triângulo do IP, esse aqui é o triângulo do Rey, esse aqui é o triângulo do IP. Se eu quero calcular a corrente elétrica, eu divido a potência em watts pela tensão em amperes. Quero calcular a tensão elétrica, eu divido a potência em watts pela corrente em amperes. Tensão em volts, falei errado. E quando eu quero calcular a potência, eu multiplico a corrente pela tensão elétrica. Anotem. Trabalhinho individual. Um chuveiro de 4.400 watts está ligado em 127 volts. Qual a corrente e a resistência elétrica? Uma lâmpada de 60 watts em 220 volts apresenta quais valores de corrente e de resistência elétrica? Os trabalhos em dupla são pesquisar sobre Alessandro Volta, André-Marie Ampère, Gustav Kirchhoff e James Watt. Também é só para o dia 29. Dúvidas, vocês mandem no WhatsApp, a gente se comunica. Fiquem com Deus, estudem.